Olá a todos, neste vídeo vamos analisar aqui o que é uma fração decimal e o que são frações equivalentes a uma fração decimal. Vamos identificar uma fração decimal e escrever uma fração decimal equivalente. Então, uma fração decimal é uma fração em que o denominador é uma potência de 10. Isto é, se eu tiver, por exemplo, 3 décimos. Então esta é uma fração decimal. O denominador é uma potência de 10. As potências de 10 serão o 10, o 10 ao quadrado, que é o 100, 10 ao cubo, que será 1000, 10 à quarta, que será 10.000 e assim sucessivamente. Então sempre que eu tiver uma fração em que o denominador seja uma potência de 10, é uma fração decimal. Não é? Vamos ver aqui um outro exemplo. Se eu tiver 5 sobre 100, é uma fração decimal. Agora, o que é que nós podemos também ter? É existirem frações que, apesar de não terem o denominador como sendo uma potência de base 10, possam ser escritas como tal. Reparem, se nós tivermos a fração 4 quintos, não é claramente o 5 uma potência de 10. No entanto, se eu transformar numa fração equivalente multiplicando por 2, vamos obter 8 décimos. Então eu transformei uma fração que não era decimal numa fração decimal. Então é possível verificar logo as que são e outras não aparentam ser uma fração decimal, mas que depois se verifica que são efetivamente uma fração decimal ou são equivalentes a uma fração decimal. Então, uma fração irredutível, A sobre B, é equivalente a uma fração decimal se e só se na decomposição em fatores primos de B surgirem apenas os números 2 e ou o 5. Ou seja, temos aqui um ponto muito importante que é uma fração irredutível. Então, aquelas frações que não têm no denominador uma potência de 10, como vimos anteriormente, o 4 quintos não tinha uma potência de 10, nós conseguimos perceber se podem ou não ser uma fração equivalente a uma fração decimal se tiverem primeiramente numa fração irredutível. Esta parte é mesmo muito importante. E depois é que vamos fazer a decomposição do denominador. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, se nós tivermos, por exemplo, 5 quartos, que não apresenta o 4 como uma potência de 10, no entanto, nós podemos, esta fração já é irredutível, 5 quartos não dá para decompor mais, e o que nós vamos fazer é a decomposição do número 4. O número 4 de composição ficaria 2, 4 a dividir por 2, 2, 2 a dividir por 2 dá o número 1. Então significa que o número 4 é igual a 2 ao quadrado. Ótimo. Então, como na decomposição apareceu apenas o número 2, indica-nos que esta fração pode ser transformada numa fração equivalente a uma fração decimal. Então o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos multiplicar por, neste caso, por 5 ao quadrado. Ou seja, para ficar uma fração decimal, tem de existir a mesma quantidade de números 2 e de números 5. Ora, eu só tenho aqui números 2, faltam-me os 5. Se eu tenho 2 números 2, iria precisar de mais 2 números 5. Ou seja, 5 ao quadrado é 25, então eu vou multiplicar esta fração, o denominador e o numerador, por 25, o que irá dar 100, e 25 vezes 5, 125. Então eu consegui transformar 5 quartos numa fração decimal equivalente. Ok? Outro exemplo, se eu tiver 1 sobre 50, esta fração também é irredutível. Fazendo a decomposição do número 50, nós vamos obter 2,
25, 5, 5, 5, 1. Então significa que o número 50 é 2 vezes o 5 ao quadrado. Ok? Para conseguir transformar o denominador numa potência de 10, então eu preciso da mesma quantidade de números de 2 e de números de 5. Então os 5 são aqui 2, 5 ao quadrado, e só temos um 2. Então basta multiplicar por um número 2 para termos a mesma quantidade. Então vou multiplicar por 2, o que aparece também o 100 e no numerador o número 2. Uma outra fração, 3 sextos. Bom, esta fração, primeiro que tudo, não é irredutível. Então temos de a transformar numa fração irredutível, que dá, ora, dividindo tudo por 3, ficamos com 1 meio. Claramente que o número 2, a decomposição do número 2, é o próprio número 2, não é? 2 igual a 2. Então, para poder transformar numa fração decimal, equivalente a uma fração decimal, basta multiplicar por 5. Ora, se eu já tenho um número 2, multiplico por um 5, 2 vezes 5 dá 10, então vamos obter 5 décimos. Aqui, a nota que é extremamente importante é que a fração inicial tem que ser uma fração irredutível. Se nós analisássemos ou não ligássemos ao facto de não estar na fração irredutível, iríamos decompor o número 6. E ao decompor o número 6 iria aparecer 2, 3, 3, 1. Ou seja, o 6 é igual a 2 vezes 3. E ao vermos aqui o número 3, nós iríamos logo dizer que não era possível transformar numa fração decimal, o que estava errado. Está bem? Então, primeiro que tudo, nós teríamos que transformar em irredutível e só depois é que iríamos fazer essa análise. Aqui uma outra situação. Se nós tivermos 14 sobre 40, então, primeiro de tudo, transformar numa fração irredutível, neste caso é possível dividindo o numerador e o denominador por 2, obtemos o número 20. Decomposição do número 20, 2, 10, o 10 dividindo por 2 dá 5, 5, 1. Ou seja, o número 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Okay? Só temos números 2 e números 5. Então, significa que, sim, esta fração é possível de escrever sob a forma de uma fração decimal. Então, como é que nós vamos obter essa fração decimal? Vamos multiplicar por 5, porque eu tenho dois números 2, tenho o número 5, preciso de outro número 5 para ficarem na mesma quantidade. Então 20 vezes 5 dá 100 e 35. Por outro lado, se eu tiver a fração 5, 45 avos, fração irredutível, dá para dividir por 5, temos 1 sobre 9. A decomposição do número 9, ora será um 3, 3, 3, 1. O 9 é 3 ao quadrado. Neste caso, a decomposição do número 9 não tem números 2 e 5, tem apenas 3. Então isso significa que esta fração não pode ser escrita como uma fração decimal. Esta não é possível converter. Tá bem? Então, o que fica aqui disto tudo que falámos, frações decimais, é que primeiro a fração tem que estar na forma irredutível e depois o denominador, a decomposição do denominador em fatores primos, só pode aparecer números 2 e ou então números 5. Tá bem? Se aparecer um outro número qualquer, não é possível escrever uma fração decimal equivalente.